Olá, muito boa noite. Boa noite, bom dia e boa tarde. Nós aqui da Afrobras News sempre desejamos que você tenha um ótimo período no momento que estiver assistindo o nosso programa. Meu nome é Fernando Lavieri, estamos aqui novamente para debater os principais assuntos da semana e faço minha descrição para pessoas que têm problema de visão ou que não enxergam. Eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camisa azul. Conto com a presença do Marcos Alexandre, nosso professor e comentarista fixo do programa. Marcos, boa noite, tudo Boa bem? noite, bom dia, boa tarde a todos. E nessa vibe de inclusão, a todos, a todas e a todes, né? Mas é um prazer da gente estar aqui, uma grande responsabilidade de comentar os assuntos que o Fernando brilhantemente vem trazer aqui no resumo da semana, em mais um programa aqui da Afrobras. Bom, pessoal, eu gostaria que desse tempo de falar de tudo, mas são muitos temas e muitas coisas eu queria trazer, queria bater um papo aqui com o Marcos, mas infelizmente não vai dar porque o tempo é curto, né? Então é o seguinte, o primeiro tema da semana que chamou muita atenção é o tema da educação. E, bom, como vocês sabem, a gente grava nos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares, então o tema da educação está sempre presente na nossa vida, em vários aspectos. Somente nessa semana a gente teve um gravíssimo problema na Escola Estadual de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Um jovem de 16 anos, vocês todos já sabem, entrou e atirou. Uma das jovens que ele atingiu morreu e outras 3 ficaram feridas. O nome dela é Gabriela, né? Daqui a pouco eu acho o nome inteiro dela para falar para vocês, mas assim, a Gabriela faleceu. A outra parte da educação que foi atingida foi no Rio de Janeiro. O incêndio nos ônibus, eles comprometeram o funcionamento de escolas e prejudicaram os estudantes, né? Escolas públicas. Bom, são temas duríssimos, trágicos, mas veio uma bonança. A bonança veio do Senado Federal que revalidou a lei de cotas. Então, essa parte das políticas afirmativas está mantida pelos próximos 10 anos. Uma notícia muito boa. Mas, assim, em uma semana, tragédia e um pequeno avanço no combate ao racismo no Brasil. Marcos, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte. Como professor, me diz uma medida que o governo federal podia tomar de política pública para resolver o problema da violência que atinge diretamente estudantes. Aliás, se a gente for retroceder um pouquinho no Rio de Janeiro, falando sobre o Rio de Janeiro, a morte de crianças por, entre aspas, né, balas perdidas. Quer dizer, é um período trágico que a gente está passando nesse aspecto da educação que parece ser regionalizado, mas não é. No país inteiro, que a educação precisa de mais atenção, de mais compromisso. Bom, por favor. Eu fico muito triste com toda essa situação e partindo da sua pergunta, eu queria desenvolver um raciocínio, né, que é o seguinte: a gente precisa primeiro pensar, agora está o momento de a gente pensar no currículo, primeiro do ensino médio, vou começar de trás para frente, do ensino médio que está em discussão, porque a gente para pensar, a gente precisa manter o jovem dentro da sala de aula. Primeiro ponto, a gente precisa criar alguma coisa que ele estude e ele tenha utilidade naquilo que ele está aprendendo dentro da sala de aula, utilidade real. Só um pequeno parênteses aí. O governo federal, mais uma informação, né, acabou de mandar para o Congresso Nacional uma medida, um projeto de lei que visa modificar o novo ensino médio, que é do período de atraso aí dos últimos governos. Então, para ilustrar o que você está falando, pode haver uma mudança aí futuramente. Aliás, vai haver essa mudança no novo ensino médio. Então, matérias que tinham caído, disciplinas que tinham caído, vão voltar.
É uma boa notícia também. Sim, e a gente tem que aproveitar esse gancho para fazer um grande debate na sociedade, e debate na sociedade, consultas públicas, audiências públicas, e não só jogar lá no site. Não estou dizendo que é isso que é feito, mas infelizmente é essa sensação que passa. Tanto que foi feita uma mini reforma do ensino médio que deu em nada, e inclusive 1.500 matérias optativas desculpa, mas é assim, eu que sou um homem formado, um homem já de meia idade, eu não saberia escolher o que eu quero ali. E aí você imagina um jovem que está caindo de paraquedas, pergunta para ele, você quer o quê? Sociologia, filosofia, cinesibiologia, o que é isso? Ele precisa primeiro ter essa base. Infelizmente no ensino fundamental ele já não teve. A gente tem criado no Brasil, sendo bem grave mesmo, bem incisivo, a gente ainda não conseguiu resolver essa questão do analfabeto funcional. Sim. É ponto. A gente finge que ensinou, falo como professor, o aluno finge que aprendeu, e está tudo bem, só que quando ele chega para concorrer no concurso público, quando ele chega para concorrer na FUVEST, agora nós temos algumas mudanças, como aqui em São Paulo, esse provão. Quando dá essas mudanças e o jovem tem que realmente concorrer, ele se frustra, porque não é bem aquilo que ele acha que ele está preparado. E nós tivemos uma coisa nefasta, talvez lá atrás tenha parecido que era legal, que era útil, que agradava até o Fundo Monetário Internacional. Progressão continuada. Então a progressão continuada se revelou na prática tanto faz se eu for na escola, tanto faz se eu tirar nota, tanto faz se eu respeitar o professor, tanto faz como eu vou passar do mesmo jeito. Não é essa a mensagem da progressão continuada. Não é esse o objetivo, mas é o que ficou. Então, quando a gente vê essa deturpação, é porque talvez não tenha sido feito um trabalho de comunicação nos próprios professores, na própria comunidade, nos próprios pais, nos próprios alunos, para dizer que não era bagunça. Mas, infelizmente, isso virou. E isso vai refletir, respondendo sua pergunta. Primeiro, a gente tem que pensar em como a escola pode ser atrativa para o aluno, porque escola não pode ser depósito de criança, não pode ser depósito de jovens, não é um lugar para a gente colocar uma pessoa durante 4 horas e nem resolve falar que nós vamos colocar um ensino em tempo integral que é só multiplicar por 2 um negócio que é uma caixa para colocar o estudante 4 horas aprendendo uma coisa que não lhe interessa. E a gente fala não lhe interessa porque muitas vezes também tem que fazer uma outra discussão. Às vezes tem que deixar claro que o que ele vai aprender é útil, não é divertido. A gente hoje tem muita ideia também de que a gente vai na escola para se divertir. A gente não vai na escola para se divertir. A gente vai na escola para aprender um conteúdo de formação educacional, de formação moral, porque infelizmente também dentro de casa muitos têm isso deficiente, de formação cultural, porque também dentro de casa muitos têm isso deficiente, mas a escola não é para divertir. A escola pode ser, mas ela não é um picadeiro, um palco, o professor não é palhaço, o diretor de escola não é mico de circo, então desculpa, mas não é leão, não é motociclista do Globo da Morte. Então, mas peraí, então você está defendendo que a gente pode até ampliar o horário de estudos, sim, mas com uma nova perspectiva de totalmente. De educação. Veja aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, que dá aula de segurança da informação. Aí eu pego um aluno que fala para mim assim, professor, eu criei um aplicativo. Ontem eu criei um aplicativo, desenhei um aplicativo que é interdisciplinar. Eu queria que o senhor me desse umas sugestões de conceito e falasse sobre a parte do direito, porque eu não quero nem ferir os direitos humanos, não quero ferir o direito daqueles que vão participar desta plataforma, desse aplicativo que eu quero utilizar numa empresa. Da parte
tecnológica e técnica de programação, eu vou falar com os professores que entendem, que eu sei que o senhor não entende nada disso. Mas desta parte de direito eu quero. E aí vem cá, ele está aqui inserido no contexto e ele já falou, porque eu estou mexendo com esse app aqui, pensando já em inteligência artificial, porque eu não quero amanhã ver a inteligência artificial trabalhando contra o povo negro ou contra o pobre, e aí uma deputada agora está denunciando que ela usou uma inteligência artificial e aí foi gerada uma imagem dela negra com uma arma na mão. Tá vendo como te interrompendo? Tá vendo como junta tudo? Não, e esse é o tema, exatamente esse é o tema do Hackathon em parceria Zumbi e Fiesp, que vai acontecer nesse final de semana para desconstruir o racismo nas relações digitais. Vê como é útil? Sim, mas Marcos, eu queria voltar num ponto que faltou a sua resposta. Sim. A violência que acomete as escolas, esse é um ponto assim, no Brasil, apesar de se achar que não acontece, tem acontecido, tem casos como o que aconteceu em Sapopemba, e assim, para resolver o problema da segurança nas escolas, é complicado, porque assim, tem a questão do bullying, tem a questão do racismo, tem a questão da mudança da educação, da falta de interesse. Mas Pega um professor segurar um aluno 50, 60 minutos em sala de aula focado em alguma coisa. E a própria violência, o pessoal fala de violência médica do paciente com o médico nas consultas, e há uma violência, uma relação violenta porque há o desinteresse, muitas vezes, do aluno com o professor, ou vice-versa, porque ele não tem umas ferramentas educacionais para ganhar atenção. Mas eu estou entendendo, continua. Não, eu só queria que você pegasse a parte do... Porque esse jovem que cometeu a ação em Sapopemba, falou-se que ele sofria bullying, tinha problema de preconceito ali e tal. Como seria uma educação que não fosse preconceituosa, que fosse antirracista, que fosse um outro tipo de educação, até para que pudesse pensar numa escola de longo prazo durante o dia, de 2 turnos, né? Então, mas quando eu era criança, eu sofria bullying. E aí as pessoas falam assim, a escola não precisa ser divertida, mas a escola não precisa ser um inferno. Para mim, vários anos foram infernais. Para qualquer pessoa negra. Infernais. Ainda primeiro porque eu decidi e fui. Eu fui presidente de comissão de formatura, eu era o que tinha. Ainda lá de moleque, eu fui no centro cívico, presidente de centro cívico. E eu apanhava, porque centro cívico, por que não tem grêmio estudantil? Porque o diretor não deixou, ele acha que centro cívico é melhor. Então é melhor eu ser presidente de um centro cívico do que de um grêmio estudantil que não pode ter, que ele não deixa. E vai então ser centro cívico, tá ligado? Mas você vai ser? Vai, mas você é preto. Como assim? E é o seguinte, ninguém vai votar em você não. O sobrinho quando vê isso aí, ele vai ver aí. O sobrinho da diretora, na época, foi candidato a presidente do Centro Cívico e eu fui candidato. Ganhamos por 500 votos de diferença. Quando terminou a contagem, ele falou, eu vou te dar um pau. Ele lutava artes marciais, eu vou te dar um pau. Aí eu falei, eu vou apanhar agora que nem um chapéu velho, vai ficar muito feio. E aí eu falei assim, eu tenho aqui uma espada para me defender. Tirei uma caneta Bic do bolso, desculpa Bic, mas eu tirei uma caneta Bic do bolso e falei assim, a única coisa que eu tenho para me defender é a caneta. Você vai escrever uma carta para ele? Não, é que se ele vier me bater, eu vou furar ele, porque eu não quero ficar apanhando. E a gente pega e fala assim, infelizmente é isso que acontece. Tem o bullying? Tinha, mas aí você escuta uma mensagem, o mundo mudou.
Você não escuta isso no transporte público? Sim. O mundo mudou. Então podia chamar o cara de nariz de batata, de neguinho, mas o mundo mudou. E o mundo tem que mudar. Então a gente não pode admitir o bullying como normal e falar: ah, mas é mimimi, ah, mas ele tinha que ter aguentado, ah, mas ele. Se aquilo foi o estopim, não que seja justificada a resposta dele violenta, mas teve o bullying e a gente precisa tratar isso. Mas para tratar, não querendo ser do Foucault, vigiar e punir, a gente precisa ter a volta das rondas escolares nas escolas públicas, mas não tem polícia nem para combater furto de celular, furto de veículo, os crimes que... Ah, não! Uma coincidência infeliz foi aqui em São Paulo, Tarcísio, governador do estado de São Paulo, ter destinado a contratação emergencial de 700 e poucos seguranças terceirizados para as escolas públicas do estado de São Paulo. Então, com alguns professores que eu conversei, essa medida, mesmo paliativa, e paliativa não é de morte, é provisória, o paliativo não é uma coisa de morte ou de quebrar um galho, mas é uma medida de cuidado. Cuidados paliativos é cuidado. Então, essa medida de cuidado, ainda que seja pequena, já foi um grande avanço, porque o aluno e o professor têm uma pessoa de segurança, mesmo terceirizada, para que ele possa se reportar, ele possa pedir uma ajuda. Porque quando um aluno está apanhando ou sendo xingado no pátio, ele olha e ele vai pedir ajuda para quem? Para um professor apartar briga? Que nem eu fui no servidor público e vi uma professora falando: olha, eu estou aqui porque eu estou no ortopedista, porque eu fui apartar a briga de 2 alunos, tomei um chute no joelho e infelizmente esse joelho ficou afetado. E a gente sabe que os professores, historicamente, têm um histórico muito grande de problemas mentais, de precisar de psicólogo, de ajuda por causa da sala de aula, que é extenuante, e a gente não vai querer que o professor, além de ser pai, psicólogo, amigo, também seja segurança, né? Então é ponto 1. E da parte do bullying, infelizmente, da minha outra parte como profissional servidor público, eu estive lá na escola Raul Brasil quando houve um massacre naquela escola. Sim. E eu falo massacre porque tem que frisar o que foi. Aquilo foi um massacre. Aquilo não foi mas foi um evento, foi um acontecimento. Aquilo é uma vergonha. Sim. E tanto é uma vergonha que eu lecionei naquela escola Raul Brasil uns 6 meses, quase um pouco mais de 6 meses, para o Educafro, como voluntário. Minha filha fez 3 anos de japonês ali e se formou pelo Centro de Estudo de Línguas. Excepcional. O meu menino fez 2 anos do Centro de Estudo de Línguas, os 2 fizeram japonês. Minha filha saiu dali com uma qualificação na língua japonesa fantástica, de não dever nada para ninguém, falando japonês e escrevendo fluentemente. É uma escola excelente. Mas, infelizmente, aquele negócio, 2 coisas. Não tinha segurança. E 2, a gente tinha essa reclamação do bullying. Então, o professor, como uma professora amiga minha que se aposentou depois desse fato, ela falava: eu não posso, eu não aguento mais ser professora, ser mãe, ser amiga, e quando tem o bullying, eu ainda tenho que tomar um partido de alguém e apartar a discussão, ou eu também não posso cuidar disso. Então, você falou federal. O Flávio Dino, ministro, falou que não é a favor de uma federalização da segurança. A gente falou do SUS da segurança. Sim. Então, talvez não seja no sentido de oferecer pelo governo federal, se imiscuindo nos estados, de uma guarda, de alguma coisa do gênero. Mas talvez uma grande campanha nacional, como o TSE fez, de primeiríssima linha, lembrando, para votar. O TSE fazer o governo federal fazer uma grande campanha de conscientização, que é muito importante, sobre o bullying e como reagir. A segunda coisa seria, aí dos estados, investir em atendimento psicológico para os alunos e para os professores dentro da sala de aula. Agora, nessa FUVEST, a segunda
maior procura é de psicólogos, e vai no servidor e tenta arrumar no hospital do servidor público um atendimento de psicólogo para ver se você consegue. Porque a pandemia nos deixou mais doentes. Sim. E aí a gente precisa levar para dentro da sala de aula esse atendimento com outro olhar, né, que não é doido. São pessoas que estão sofrendo uma pressão. O mundo mudou. E aí a gente leva esse pessoal, e aí isso eu acho que poderia pelo menos, se não amenizar, mas pelo menos prevenir. Já tem agora o segurança, nós mexemos na parte do conteúdo para melhorar a relação entre aluno e professor e dar para o aluno uma coisa útil, e a gente trabalha a qualidade de saúde mental para que ele possa ter uma integração melhor dentro da sociedade. Eu acho que são 3 caminhos. Né? E estou aqui disposto a ouvir a opinião de outras pessoas. Por isso que eu falo que, em primeiro lugar, a gente tinha que ter um amplo debate público. Você sabe que em uma entrevista, o ex-ministro Cristóvão Buarque, que teve aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares e deu um show, como sempre. Foi nesse dia que eu entrevistei, ele disse isso, que deveria haver a federalização da educação. Quer dizer, é um debate amplo e, assim, é urgente, né? Porque o que aconteceu essa semana é para ontem. Agora, a parte boa, eu gostaria que você comentasse também, é a parte da revalidação das cotas. E eu peço desculpa, porque no programa anterior eu não entendi bem e você foi de uma felicidade. Assim, vamos então usar os dois lados. O mais pobre vai ter mais oportunidade a partir de agora, porque de 1,5 salário mínimo vai ficar em 1 salário mínimo o corte, ou o menos rico. Per capita das famílias. Ou o menos rico. Sim. Então, ou mais pobre, não me chama de mais pobre, então tá bom, então vou te chamar de menos rico, tá? Ou menos assistido. Ou menos assistido, tá? E aí, falando de menos assistido, não lembrando, nós temos sido cada vez mais assistidos, para ter uma ideia, ou eu já disse isso, mas o programa com o ouvidor das polícias tem mais de 100 comentários. Espero que você que esteja nos assistindo curta, comente, nos corrija, porque às vezes, que nem eu peço desculpa que eu não entendi o corte, talvez no último comentário, nos corrija, porque nós estamos aqui, tomando a liberdade de falar nos corrija em nome do Fernando, mas eu acho que é esse tipo de humildade que a gente tem que ter, a gente também está aqui para aprender. E outra, compartilhar. Isso! Então, mas eu acho que, assim, o que foi interessante também para mim é um municiar daqueles que são contra as ações afirmativas, dizendo, olha, isso daí é uma esmola. Não tem nada de esmola. Inclusive está no texto justamente de fazer um monitoramento acurado da eficácia dessas ações afirmativas, que já tem sido feita, não é à toa que foi revalidada, mas para que possa fazer alguns ajustes ou até modificar algumas coisas dentro da lei de cotas para o futuro. Os Estados Unidos hoje têm revisto muitos casos porque fala assim, olha, esta política afirmativa ela já cumpriu efeito. Não é o nosso caso, que nós estamos anos-luz de ver o efeito dessas políticas de ação afirmativa. Mas se alguém pode falar, olha, mas é uma benesse, é um privilégio, fica tranquilo. Não tem benesse, não tem privilégio, não. Está sendo monitoradas essas ações para realmente elas mostrarem que são efetivas e, como uma política pública séria, mostrar, olha, isso aqui resultou em tantas pessoas negras dentro da universidade que vão dar esse retorno para a sociedade e agora a gente pode diminuir. Como a Faculdade Zumbi dos Palmares muito bem tem agora com o seu dístico. A nossa missão é deixar de existir. Ninguém... Você defende a lei de cotas? Me perguntaram essa semana. Eu não defendo nada. Eu só digo que, infelizmente, é o que precisa ter. Eu gostaria que ninguém estivesse doente para tomar remédio. Agora vai dizer que eu defendo o remédio? Eu não defendo o remédio. Eu defendo a cura. Eu defendo a saúde. Meu sonho é que não precisasse ter remédio. Sim. Mas hoje, a lei de cotas é um remédio necessário. Se curar o paciente, beleza. Melhor, né? Diminui, né, a dose, né?
Bom, pessoal, o próximo assunto que a gente vai entrar vamos para o campo internacional. Vamos. Apesar que teria mais temas para a gente tratar dentro do Brasil. Muito bem. A guerra no Oriente Médio continua. Quer dizer, assunto triste, né? Mais um assunto triste, terrível. A guerra no Oriente Médio continua. O Brasil se posicionou pelo cessar-fogo imediato, medida corretíssima. O Brasil está indo muito bem no aspecto de atendimento das pessoas que estão lá em meio aos bombardeios. E ontem, se eu não salvo engano, o diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, ele tomou uma atitude que ele não tinha tomado até então, em dizer que não justifica a ação do Estado de Israel contra civis palestinos mediante o ataque do Hamas. Pois bem, primeiro, é um novo momento da ONU, né? Porque a ONU está tendo que decidir em meio ao fogo, meio momento quente, está tendo que decidir apoiar ou não sei nem se é apoiar, mas assim... Se posicionar, Se posicionar e ter que ser incisiva para que haja um cessar-fogo. Quer dizer, Antônio Guterres está mediando em busca da paz, na mesma linha do Brasil. Boa análise, muito boa análise, mas você veja uma coisa interessante. A Liga das Nações, que existia antes da ONU, ela não conseguiu, na prática, o clubinho dos países ricos, que a verdade é a Liga das Nações, me desculpa, né? Eu, até como professor de história, eu estou simplificando até demais, né? Mas a gente não tem tempo. A Liga das Nações, peço desculpas por simplificar. A Liga das Nações nada mais era que um clubinho de países ricos. Não conseguiu impedir, na prática, nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. Sim. Ponto. Tudo bem? Então vamos pensar. Aí surgiu um outro clubinho, né? O outro clubinho que é a ONU. Beleza? O Lula, que tem vindo muito bem, como você falou, tem vindo muito bem nas suas posturas de política internacional, mostrando e devolvendo uma relevância para o Brasil internacional. E para quem pensa que para que serve isso? Serve para garantir o meu emprego, o seu emprego, serve para garantir o meu alimento, o seu alimento. Aí fala assim, mas que frieza de pensar nisso, de gente morrendo lá na guerra, mas quando uma borboleta bate asa lá na China, tem uma tempestade aqui. Né? Isso vem da teoria do caos, mas dizendo que tudo é interligado. Sim. E aí, quando você tem um presidente que ele se põe no lugar de estadista e ele tem uma postura de estadista e ele representa a sua nação como um estadista, ele não ganha respeito. Quem ganha respeito é a nação. E aí, quando ele vai apresentar um projeto de bilhões para um fundo amazônico, esses bilhões vêm, não é porque a Amazônia é importante, é porque nós estamos tratando com um Estado representado por um estadista que sabe o seu lugar dentro de um cenário internacional, que tomou uma postura. E aí, juntando isso, veja agora Antônio Guterres. Ele está entre a cruz e a caldeirinha, na beira do abismo. Se ele não tiver uma postura representando a ONU relevante, para que serve a ONU? A ONU já ficou numa situação muito difícil entre Rússia e Ucrânia nesse conflito, porque parecia que o papel do protagonismo passou para a Alemanha, passou para os Estados Unidos, passou para o Brasil. As pessoas têm que entender, sabe o que é o Zelensky? Não vou dizer, não quero ofender, não digo implorando, mas sabe, tipo assim, e aí, Lula? E aí? Você não vai me receber? Você não vai conversar comigo? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Não diretamente o Putin, mas através do embaixador da Rússia. Precisamos conversar com o Brasil. Vai lá, senta com... Então o que acontece? É um reconhecimento, né? É um reconhecimento de que a gente resolve. Que a gente tem respeito, que a gente é um país, né? Nós formamos um país acolhedor, um país com todos os defeitos que o país possa ter.
todos os defeitos que o país possa ter. Nós somos um país miscigenado que conseguiu, mal ou bem, mais mal do que bem, mas a gente conseguiu agregar vários povos, a gente consegue, com o nosso talento brasileiro, no aspecto positivo, com o jeitinho brasileiro, acolher a todos. Sim. A gente não tem aqui, não vamos falar dos grandes desastres naturais, mas a gente não tem os grandes desastres sociais de crimes de ódio, por isso que quando pontua alguma coisa, choca a sociedade brasileira. Nós não temos isso arraigado no nosso povo. Então a gente serve como fiel de balança para os outros povos. E isso é um motivo de orgulho. E esse é um motivo que a gente precisa realmente incentivar essa postura do brasileiro. Que o brasileiro tem essa postura. Internacionalmente, os outros países vêm aqui tentar entender como é que a gente, com tão pouco, faz tanto. Com tanta casuística, a gente consegue dar um atendimento de determinado caso ou não, com tanta criatividade. Então, a gente está num momento histórico positivo. E eu acho que, olhando por este lado, o próprio Antônio Guterres ficou numa situação que vou perder o protagonismo para o Brasil? E assim, vou perder o protagonismo para os outros países de novo? Sim, mas eu gostaria só de falar, Sim. de acrescentar, porque assim, ele não é que ele não fez pouco da questão dos israelenses. Não. Ele ressaltou pela segunda vez que... Então, não justifica o que o Hamas fez. Sim, mas ele incriminou o Hamas, ele deixou isso muito bem definido. Claro. Então, assim... Mas foi vítima de um discurso de alguns setores de Israel, isso sem ser antissemita, isso é uma crítica, não tem nada a ver com antissemitismo, por isso que eu estou falando de alguns setores, dizendo que ele não deveria continuar e deveria renunciar. Por quê? Porque ele emitiu uma opinião e cadê a liberdade de expressão? E a verdade é essa mesmo, onde é que ele cometeu crime? E aí ele fala uma coisa que para alguém é verdade. Ele foi peremptório, falando que foram 56 anos de uma pressão que o povo palestino está sofrendo ali. Não só de Israel, eu não vou dizer que eu tenho dó, mas nós precisamos ter empatia com o povo palestino, no sentido que ele está, de um lado, com o Hamas pressionando eles, e do outro lado, Israel pressionando também, e do mar vindo a esquadra americana pressionando eles também. Eles vão nadando. Exato, e ainda tem a possibilidade, quer dizer, está praticamente definido da incursão por terra de Israel na faixa de Gaza, o que vai, assim, imprevisível. E eles vão para onde? Não, eu digo, imprevisível a escalada que essa guerra pode chegar. E assim, é claro que os palestinos, como você disse, vão sofrer ainda muito mais. Ainda muito mais. Bom, gente, vamos passar para o próximo tema. Bom, antes eu gostaria de falar que passou também pelas nossas lentes o que aconteceu nos Estados Unidos. Um caso que surgiu do homem com fuzil? Agora, e assim, morreram um atirador no Maine e parece que 22 pessoas morreram, mas isso a gente vai tocar num outro momento, porque ainda tem muitos aspectos a serem definidos. Sim, ainda tem lá 100, pelo menos até esse momento que a gente não soube, se prenderam ele, porque tem mais de 100 policiais na caçada, né? Pois é. Então, talvez seja melhor a gente até aguardar para comentar e saber se realmente foi um só, né? Exato. E outra, saída da velocidade do light. Exatamente. Vamos deixar isso para outros. Muito bem. Uma coisa que a gente tem por obrigação tocar aqui é o seguinte: o Vini Júnior, jogador brasileiro, mais uma vez foi vítima de racismo jogando futebol na Espanha. O jogo entre Real Madrid, que é o time dele, e o Valência foi o primeiro. Agora foi o Sevilha, contra o Sevilha. O Vini Júnior tomou a mesma posição, não se deixou intimidar, foi para cima, discutiu e tudo. O torcedor foi identificado e foi expulso do estádio. Mas assim, quer dizer, o Vini Júnior não vai ter sossego para jogar futebol? Podia trocar de cor, né?
É uma brincadeira ridícula, mas infelizmente parece que está acontecendo isso, porque ou parar de jogar, ou parar de pedalar, como o dirigente, não me recordo de qual time, colocou lá no X, no novo X, que antes era o Twitter, ele merece levar um tapa. Por que fazer essas pedaladas? Eu não entendo nada de futebol, mas eu vejo meu filho que é um craque, que é assim, que joga na minha cara. Pai, se o senhor tivesse me acompanhado, hoje eu seria o Neymar. Aí eu falo para ele, tá vendo? Se você, ainda bem que eu não te acompanhei, se você fosse o Neymar, você estava agora fazendo uma recuperação do joelho, no menisco. Então eu não queria você machucado, não queria isso. Então é por isso que eu não te acompanhei. Mentira. Mas é verdade, meu filho é muito bom do futebol, entende muito bem. E meu filho pedala, dá as pedaladas. Meu filho dribla, meu filho faz isso. E aí eu fico pensando, nossa, isso é futebol? Deve ser, porque é isso que eu vejo na televisão. E agora, por que o Vini Júnior não pode? Por que ele merece uns tapa? Aliás, não tá podendo nem entrar em campo. Então, por que ele merece uns tapa? Porque ele é bom? Porque ele tá jogando? Porque ele é preto? Porque ele é isso? E outra coisa, sabe o pau que dá em Chico, não dá em Francisco? Meu filho usa muito essa figura de linguagem que eu ensinei para ele, e aí eu fico até preocupado porque eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas em casa, porque a primeira coisa que ele fala para mim é assim, aí ó, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se eu tenho uma medida aqui, se eu tenho que ter essa mesma medida aqui. Se eu não pode, aí eu tenho que baixar a orelha e falar, filho, você tá certo. Né? E aí, olha que coisa interessante. Quando o cara pegou a jogadora e beijou o dirigente espanhol na final da Copa e do beijou Mundo, e fez um beijo forçado que não devia, que vamos entender, né? Ela pediu, ela deu o sinal, era o lugar adequado, era uma forma adequada dele se portar. A gente que, como homem, vamos tentar. Não, ele errou. Não errou. Não dá para passar pano. Errou, não é? E aí eu vou falar, tanto insistiram que tiraram ele, né? Vamos pensar numa situação. Eu vou lá no X e coloco assim. Tem que dar um tapa nesse cara por ele estar jogando e fazendo essas pedaladas. E aí eu vou lá e retiro. Mas deram print. Foi feito. E aí ninguém vai fazer nada? Pois o Vini Júnior e toda... Até a parte da CBF e do próprio governo brasileiro entrou em contato com a Liga, La Liga, que é quem administra o futebol espanhol, para cobrar uma atitude mais veemente, mais forte, significativa contra esse tipo de atitude. Mas aguardamos. Até onde a gente está vendo, o Vini está passando por maus bocados lá nesse aspecto. Ele que é um grande jogador, acredito que não esteja fazendo bem isso para ele, futebolisticamente falando. E talvez também, com todo respeito, como homem, como psicologicamente. Sim. Ele é um ser humano. Claro. A gente às vezes precisa entender a empatia. Que tipo de pessoa imita um macaco? Que tipo de pessoa ofende a outra pessoa de graça? Faz um boneco. Ou faz que tipo de pessoa tem um cargo de dirigente e fala precisamos bater? Ele não é uma criança, não é um adolescente, é um dirigente de um time de futebol europeu. E aquele tipo de coisa. Tanto fizeram, e fizeram certo, que houve o desligamento do diretor que assediou a jogadora. E aí, até agora, a gente não viu nenhum tipo de manifestação e nenhuma ação. Não vão tanto fazer a ponto de que não pode apoiar nem o racismo e nem a violência? Pois é, no nosso site Afrobras News a gente debate essa questão, mas, assim... teve um jornal espanhol que credenciou a atitude dos torcedores do Valência no primeiro episódio de agressão racista, que chancelou aquilo. Então, assim, é uma situação muito complicada que o Vini está passando lá.
por causa do racismo. Bom, para a gente finalizar, o último assunto que a gente traz agora nesse momento são os Jogos Pan-Americanos. O destaque nesses jogos da participação do Brasil no Chile, mais uma vez, né, é a nossa ginasta. E aí você até argumentou e muito bem antes nos bastidores de que hoje o Brasil tem mais subsídios, tem mais estrutura para treinamento, né? E aí eu concordei contigo com a sua argumentação, mas o que eu estou sentindo ainda como profissional da comunicação, como homem da comunicação, talvez seja um sentimento que me falte uma base maior. Mas eu queria lançar a seguinte, então, provocação, para não fechar a questão. Eu ainda acho que falta mais notícias, não notícias inseridas nos noticiários mais assistidos, como o Jornal da Globo, o Jornal da Record, o Jornal da Band, que dão essas, você como jornalista sabe muito bem, que dão essas matérias porque tem que dar. Não dá para não dar. Não dá para não dar. Então tá lá na pauta e a gente vai tocar. Mas assim, eu não sinto... Aí vai falar, o professor está querendo um fanismo, está querendo um levantar bandeira. Não é não, mas eu acho que ainda falta um reconhecimento ao trabalho desses atletas, ao reconhecimento de que, de novo, o brasileiro com tão pouco em relação a outros países... Principalmente os Estados Unidos, que estão na frente. Isso. E ainda assim, você também citou uma coisa muito importante. Tá bom que a gente está lá atrás dos Estados Unidos, estamos atrás de Cuba, Canadá, mas é assim, ainda não terminou. E pelo que a gente já apresentou, tá muito bom. Tem que bater palma para a Rebeca, tem que bater palma para todo mundo, porque nós estamos arregaçando. A Rebeca, aliás, ela fez provas que ela tirou notas melhores do que no Mundial. Então. Quer dizer, ela conseguiu elevar ainda a qualidade do trabalho dela. E, claro, todo mundo só pensa nisso, né? As Olimpíadas do ano que vem. Então, a Rebeca tá incrível, né? Mas precisa então levantar esse povo e talvez dar uma atenção um pouco maior de comunicação pública. Só um adendo, Fernando, olha, para não estourar nossos tempos, mas é assim. Eu aprendi com a minha orientadora, a doutora Mariana Rasvani, uma coisa muito simples, comendo um pucheiro na casa dela. Tive aquela feijoada espanhola, né? Quase uma feijoada, né? Mal comparando, uma feijoada é um patrimônio brasileiro, mas assim, é uma coisa assim. Bom, um outro dia a gente pode falar, o chefe Diamante, né, negro, foi para o Benin e lá ele descobriu uma feijoada do Benin que é batida como se fosse batida no liquidificador, é socada no pilão e o feijão é vermelho. E só para ter uma ideia, então vamos lá, vamos falar do pucheiro. E aí a gente comendo tal, e não sei o quê, e ela pegou e ensinou uma coisa muito simples. Comunicação pública não é o que é feito só pelo órgão público. É o que é feito muitas vezes por uma empresa particular, como por exemplo o Itaú. Quando o Itaú fez aquela campanha muito forte para combater os crimes cibernéticos, os golpes por aplicativo, por celular, ainda está no ar, é uma comunicação pública porque o interesse é público. O banco não precisava fazer, mas o banco vai deixar de pagar indenização ou deixar de pagar golpe, o banco ganha com isso. Mas quem ganha de verdade é o cliente, é o povo, é o público, é o interesse público. Então, quando uma emissora de televisão, um jornal, uma empresa particular de comunicação e de quantas emissoras de rádio e televisão que são concessões públicas, mas quando ela faz uma comunicação de interesse público, não só do interesse do público, mas de interesse público de revalorizar o trabalho dos atletas brasileiros e não só de falar de quem ganhou, mas quando ela vai tocar nesse ponto, olha, esta é a alma do brasileiro, o esforço do brasileiro, ela faz uma comunicação
pública. Então, talvez seja isso que eu esteja sentindo neste momento. Um tipo de comunicação que não seja do que está ganhando mais, que está ganhando menos, mas talvez o que a gente tenta fazer aqui, que é uma análise, que é pegar o assunto, pegar o negócio, na nossa... vou falar do meu, né? Do meu parco conhecimento, pequeno conhecimento, tentar destrinchar, pegar um viés e falar, vamos pegar esse pedacinho aqui, vamos puxar para esta área, fazer uma análise daquilo com um interesse mais acurado. Eu acho que é isso que eu estou sentindo um pouco na programação, em geral. E vou fazer um recorte. Eu, às vezes, tenho não ganhamos nada com isso, eu vejo um pouco mais no G1 e no UOL, esse toque assim de o que o brasileiro está fazendo. Talvez pelo fato dos Jogos Pan-Americanos e dos esportes apresentados não serem todos de muito trânsito no Brasil, às vezes popularzão, né? Exatamente, futebol, vôlei, basquete, até tudo bem, natação, mas ginástica agora também as pessoas têm assistido mais, mas nem todos são conhecidos. Mas, bom, prometemos voltar a esse tema, quem sabe com o Brasil numa posição melhor. Sim. Né? Ainda tem muitas medalhas a serem concorridas e a gente vai ficar de olho. Professor, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez. Como sempre. E agradeço a todos vocês pela companhia. Obrigado.